Olá, amigos, a paz do Senhor Jesus. Como eu havia prometido, eu quero estar compartilhando com vocês hoje acerca da doutrina da redenção. E eu sei que muitas pessoas têm dúvidas. A igreja de hoje precisa ouvir, a igreja de hoje precisa aprender acerca da palavra de Deus. Então quero que você abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1, versículo 3 em diante, que diz assim: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória e da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Queridos, a palavra redenção, biblicamente falando, significa resgatar, significa salvação. Deus, ele cria todas as coisas agora com o poder da sua palavra. O livro de Gênesis narra a história do início de todas as coisas. Aliás, a palavra Gênesis significa o início de tudo. Então Deus, ele cria os céus, a terra, tudo que contém, todas as estrelas. Deus cria toda a sua criação pelo poder da sua palavra. No Evangelho de João nós vemos que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A palavra era o seu Filho Jesus Cristo, o verbo que se fez carne. E todas as coisas foi feito por intermédio dele. Então quando foi agora para fazer ou para dar vida ao homem, Deus não usa a palavra, Deus usa as suas próprias mãos. A palavra de Deus diz que ele faz um boneco de barro, ele faz o homem do barro e sopra no homem o fôlego de vida. A partir daí, o homem tem o poder agora de criar, de multiplicar e também de cuidar da obra de Deus aqui na terra. Deus deu poder para o homem cuidar de todas as coisas que ele havia feito. Deus deu poder ao homem para dominar sobre os animais de todas as espécies. Deus deu poder para o homem dominar sobre essa terra. O homem tinha amizade com Deus, o homem era íntimo de Deus. Mas, através do pecado, essa intimidade, essa amizade do Criador com o homem se perde. E o salário do pecado, queridos, é a morte. Porque agora o homem, ele toca na santidade de Deus, do Deus Criador, do Deus único, do Deus poderoso. E quando ele toca na santidade de Deus, o homem se afasta de Deus através desse pecado. Era necessário agora um plano de salvação para que o homem pudesse novamente ter acesso à presença de Deus, ter acesso à intimidade com Deus novamente. E para isso, o próprio Deus, ele cria, ele escreve a maior história de amor de todos os tempos. Quando nós vemos história de amor fictícia através dos livros, através dos filmes de Hollywood, não se compara à história da redenção. A maior história de amor do Deus Criador para com o homem, a sua criatura. Então, Deus, ele cria agora um sistema de redenção, para que o homem possa novamente andar com ele, estar com ele. Para que o homem possa estar novamente aos pés do Senhor Jesus, ou ao lado do Senhor Jesus e adorando. Lembre que o salário do pecado é a morte. O homem estava agora sujeito à morte espiritual, à morte física. Então Deus, ele cria, ele mesmo profetiza, ele mesmo declara no livro de Gênesis que, porque a serpente havia enganado o homem, enganado a mulher, e Deus fala que do homem nascerá um que esmagaria a cabeça da serpente. Foi o primeiro a pregar o evangelho, dizendo, olha, vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Esse um que nasceria era o seu filho Jesus Cristo. Deus pega agora peles de animal e cobre o homem da sua nudez, porque o homem havia perdido a inocência por causa do pecado.
Se teve um animal, teve também derramamento de sangue. Então, sem derramamento de sangue não haveria perdão de pecados. Então a Bíblia fala, no decorrer da história, queridos, Deus levanta muitos homens e mulheres para que esse plano da redenção se concretize. Deus chama um homem chamado Abraão, tira ele da sua parentela, porque ele precisava agora uma nação escolhida ser levantada, para que o seu filho, para que o plano da redenção fosse concretizada. E dessa nação, o seu filho, Jesus Cristo, viesse a nascer, o Messias. Então nós estamos agora nas leis. Deus cria as leis. A redenção, o redentor, o resgatador, através dos tempos, Deus criou a cultura do resgate, a lei do resgate. Toda a família, ou todo habitante de Israel, se alguém morresse e deixasse terras, e deixasse suas fazendas, deixasse sua família, o resgatador, ou seja, quem poderia comprar, era alguém mais próximo, alguém da família. Era o parente mais próximo que poderia comprar os bens daquele que havia falhado, daquele que havia morrido. Poderia chegar e comprar todos os bens. Então nós vamos ver ali na história de Ruth, Noemi e de Boaz, aonde Noemi perde o seu esposo e seus 2 filhos. Fica com as suas 2 noras. Só que uma delas volta. E a outra, Ruth, vai para a nação de Israel. Chegando lá, encontra o seu parente mais próximo, que é Boaz. Boaz tem o direito de comprar todas as terras que pertenciam à família de Ruth e também de Noemi. Tem o direito também de casar com a Ruth, por sendo ele o parente mais próximo. Essa história de Noemi, de Boaz e de Ruth explica bem a história da redenção. Nós perdemos o direito, querido, de andar com Deus. O que estava predestinado à nossa vida era a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Todo homem pecou e estavam destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus, diz a palavra de Deus. Mas aí foi criado a história da redenção para que esse pecado fosse perdoado. Deus cria as leis mosaicas, a lei do sacrifício. Quando o homem pecava, era necessário levar um cabrito, um carneiro, um animal perfeito, sem nenhuma doença, sem nenhum defeito. Chegava diante do sacerdote. O sacerdote colocava as mãos sobre o animal e aquele pecado que estava sobre aquela pessoa era transferido para aquele animal inocente, que não tinha defeito. Tudo isso simbolizando uma sombra daquilo que viria. E a Bíblia fala, irmãos, que todo esse projeto foi feito para trazer salvação. Quando a Bíblia diz que o Senhor Jesus nos traz a redenção, você nota que quando Jesus chega diante de João Batista, João Batista fala: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus agora é o animal que não tem defeito. É o Cordeiro que não tem defeito. É o Cordeiro que vai derramar o seu sangue para nos trazer de volta. Para nos trazer de volta à presença de Deus. Algumas pessoas dizem que esse preço foi pago para Satanás. Mentira. Isso não é verdade. Jesus não pagou preço nenhum para Satanás. Aliás, ensinar dessa maneira é uma verdadeira mentira. O engano, o engodo. A dívida era com o próprio Deus. Porque nós ferimos, através do pecado, a santidade do nosso Deus. Quando Jesus está agora na cruz do Calvário, é o Cordeiro de Deus que está ali para derramar o seu sangue,
para resgatar o homem do pecado, para resgatar o homem, pagar o preço que precisava ser pago, para ter novamente reconciliação com o Pai. E quando ele morre lá na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o véu se rasga e nós temos acesso novamente ao trono de Deus através de Cristo Jesus. Então eu quero te dizer que essa é a história da redenção, em termos resumidos. Estamos resumindo aqui um pouco, para que você possa entender o que é a redenção. A redenção é o resgate que Jesus fez para termos de volta para Deus. O próprio Deus, ele faz que a história seja concluída através do seu Filho Jesus Cristo. Jesus derramou seu sangue para nos resgatar de volta para Deus, de volta para a presença de Deus. Essa é a história de amor, essa é a história da redenção. Um beijo a todos, gostaria que você desse um like aí, se inscrevesse no canal Desmistificando Deus, do Bispo Abel Neto. Queria muito que você compartilhasse esse vídeo no Facebook e também desse um like aí, se inscrevendo. Vai nos ajudar muito a propagar o Evangelho. Me ajude, queridos. Compartilha somente. Ó, Bispo, eu gostei dessa mensagem. Então compartilha com as pessoas, marca teu amigo. Vai lá, dá um like. No YouTube, nós temos lá o canal Desmistificando Deus. Todas as semanas estaremos aí lançando um vídeo, uma palavra, para ajudar você na sua caminhada cristã. Que Deus abençoe todos vocês. Tchau, tchau. Não esquece de dar um like. Deus abençoe. Tchau, tchau.